Meus queridos irmãos e irmãs, no vídeo de hoje eu quero trazer informações recentes sobre o que aconteceu com Marilyn Manson, que é um nome que ficou conhecido no mundo inteiro, não pela música em si, mas pela forma escancarada com que ele sempre atacou o cristianismo. Não é exagero dizer que poucos artistas foram tão longe nesse tipo de afronta. E Marilyn Manson fez da provocação um método, da zombaria um roteiro, e do desrespeito à fé um elemento fixo nos seus shows. Quem acompanha a trajetória dele sabe que nada ali era acidental ou inocente. Tudo era pensado para chocar, ofender e desafiar diretamente aquilo que representa Deus, a Bíblia e a fé cristã. Para vocês terem ideia da baixeza e do nível desse cara, em várias apresentações dele, ele subia ao palco com várias caixas de Bíblias. E não era para evangelizar o público dele, não. Era para destruir, queimar e rasgar publicamente a Bíblia Sagrada, enquanto a multidão aplaudia como se aquilo fosse um grande show. Isso virou marca registrada nos eventos que esse cara fez. Ele virou símbolo de afronta e resistência à fé cristã. Um artista que transformou o ataque aos crentes em espetáculo e fez disso combustível para a fama. Esse Marilyn Manson, queimador de Bíblias, que agora aparece ligado a acontecimentos que fazem muita gente parar e refletir, decaiu terrivelmente. É a mão de Deus. Mas antes de eu falar desse zombador da fé, eu peço encarecidamente, deixe o seu like, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá bom? E também, tá, vocês sabem que o Tom Dimas é um grande mestre em ensinar pessoas a vender aqui na internet. Ele é parceiro aqui do canal, né, e ele já ajudou mais de 300 mil pessoas que foram os seus alunos e hoje vivem da internet ou fazem da internet um complemento de renda. E ele está disponibilizando agora uma mentoria gratuita em um minicurso, e se você quiser receber esse minicurso, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como você pode estar entrando em contato com a equipe do Tom Dimas e aprendendo a mudar a tua vida financeira. Vocês todos sabem, né, que com as coisas santas de Deus não se faz chacota, né? Então, há tempos atrás, há uns 3 anos, eu já tinha alertado em um vídeo aqui do canal que bateu mais de 1 milhão de visualizações sobre esse sujeito e o caminho que ele estava seguindo. Mas agora presta atenção no que veio à tona. Para você entender bem de quem eu estou falando, esse homem chegou ao ponto de tirar uma costela do próprio corpo para usar isso em atos obscenos, fazendo provocações que eu nem vou descrever aqui. Não me cabe dar esse tipo de detalhe. Mas dá para imaginar o nível da perversão. Ele fazia encenações grotescas usando uma costela dele mesmo e colocando lá. Já imaginou, né? Fazendo como se estivesse fazendo relações. Tudo isso com um único objetivo, que é debochar da criação de Deus e ridicularizar o relato de Gênesis e transformar algo sagrado, que é a criação do homem e da mulher, em algo como uma piada de palco. Era uma loucura sem sentido, era uma zombaria consciente, pensada e repetida. Porque o que está escrito em Gênesis é muito simples e claro. O próprio texto bíblico do livro do Gênesis diz que Deus formou a mulher a partir da costela do homem. Isso está lá registrado. E foi exatamente nisso que o Marilyn Manson, ele quis tocar, resolveu mexer. Não por ignorância, mas por escárnio mesmo. A lógica dele era essa: se a Bíblia diz que Deus criou a mulher da costela do homem, então eu vou tirar a minha costela e vou usar ela para debochar. E foi isso que ele fez. Ele blasfemou desse relato sagrado e começou a provocar a Deus, repetindo a mesma encenação de colocar a costela naquele lugar em todos os seus shows. Como se estivesse disputando com o próprio diabo quem zombava mais alto de Deus. Ele transformou isso em rotina. E junto disso vinha o espetáculo da destruição da Bíblia, né? Queimando as páginas das Escrituras em público, né? A Bíblia é um dos maiores símbolos cristãos, sendo queimado e rasgado enquanto a multidão vibrava e gritava e aplaudia o show dele como se ele estivesse fazendo algo genial. Quando, na verdade, ele estava só desprezando o que é santo. E para completar o quadro, em uma entrevista para Rolling Stone, ele ainda teve a audácia de dizer que o cristianismo é apenas um instrumento de controle das pessoas. E olha a inversão completa da realidade, hein? Um sujeito completamente dominado, escravizado pelas trevas,
chamando os crentes de alienados, de manipulados. Meu irmão, isso mostra como a mente do homem pode ser cegada. O cara vive acorrentado espiritualmente, sendo usado como instrumento do diabo, como um meio, como um veículo, e na cabeça dele quem estava preso é quem segue a fé. Isso não é lucidez, isso aí é confusão total da mente. É a prova viva de como o engano faz o indivíduo perder completamente a noção de quem está livre e de quem está realmente preso no cabresto. Me diga agora, isso aí é loucura ou não é? Um cara desse é louco. Mas a própria palavra de Deus deixa isso escancarado. Deus não deixa margem de dúvida na sua palavra. Existem pessoas que precisam voltar à seriedade, acordar e cair em si, porque elas estão presas em um laço invisível. O apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo de uma forma direta, sem rodeios, afirmando que há pessoas vivendo sem lucidez espiritual, sem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Pessoas que acham que estão no controle, mas na verdade estão sendo controladas e dominadas, conduzidas, usadas pelo inimigo, porque é isso que ele faz. Ele seduz, cega, engana, acorrenta. O texto é claro ao dizer que as pessoas foram aprisionadas para fazer a vontade do inimigo. Isso aí não é figura de linguagem, é um diagnóstico espiritual. O apóstolo Paulo está alertando Timóteo de que nem todo mundo que fala, que age, que se expressa, está consciente do que faz. Tem gente que vive amarrada, enredada, sem discernimento, achando que rebeldia é liberdade, quando na verdade é escravidão disfarçada. Agora guarde bem isso aqui, Satanás tem um laço, e esse laço não aparece, não faz barulho, não dói no começo. E é por isso que tanta gente não se liberta. A pessoa vai cedendo, vai obedecendo, vai seguindo passo a passo até o fim da vida sem perceber que está presa pelo inimigo. Igual um hino antigo que muitos aqui devem lembrar, né, do saudoso cantor Jair Pires, né? O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Quem é da bleia, os antigos aqui conhecem esse louvor. A palavra de Deus, ela deixa claro que o pecado e o seu laço não é invencível. É só debaixo da poderosa mão de Deus e pelo sangue de Jesus que existe libertação para esse mal chamado pecado. O Senhor Jesus não veio negociar com o diabo, não veio fazer acordo com ele. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo. Onde existia prisão espiritual, Cristo tem autoridade para romper, destruir laços, quebrar correntes. Onde existia engano, o Senhor Jesus traz a luz. Onde existia escravidão, ele traz liberdade. O laço existe, mas o poder de Deus é bem maior. Isso muda tudo. Esse mesmo Marilyn Manson chegou a declarar coisas que beiram o absurdo completo. Olha só o disparate das palavras desse cara. Ele afirmou que o cristianismo é uma muleta usada por gente fraca, como se a fé fosse sinal de fraqueza e não de consciência. Ele disse ainda que o cristianismo estaria ultrapassado, fora de sintonia com o mundo moderno, como se a verdade da palavra de Deus tivesse prazo de validade. Para ele, a fé cristã não passa de uma loucura, e usou exatamente esse termo. Os crentes, os cristãos, são loucos. Na cabeça oca dele é loucura crer em Deus, é loucura viver segundo a palavra de Deus, é loucura buscar sobriedade espiritual. Enquanto isso, ele trata o próprio estilo de vida como se fosse lucidez, equilíbrio e liberdade, como se aquele universo distorcido em que ele vive seja o verdadeiro estado de consciência. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria, porque para ele, sobriedade é exatamente aquilo que ele pratica. O mundo dele, as escolhas dele, os excessos dele, tudo isso é visto como normal, como avanço, como evolução. Ele inverteu completamente os valores. Aquilo que a Bíblia chama de engano, ele chama de clareza. Aquilo que a palavra de Deus alerta como perigo, ele chama de libertação. Mas presta atenção no que vem agora, porque a realidade sempre cobra conta. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com Marilyn Manson e o desfecho desse caminho horroroso dele, para que fique claro quem realmente está lúcido e quem está vivendo uma vida de ilusão profunda, achando que zombaria, que zombar é liberdade e que desprezar a Deus não tem consequências. O apóstolo Paulo deixa isso claro, muito bem resolvido, quando ele escreve aos Coríntios, sem passar a mão na cabeça de ninguém, quando ele diz que a mensagem da cruz é loucura, e é loucura mesmo, sem maquiagem alguma, sem tentativa de agradar ninguém. Mas o apóstolo Paulo faz questão de explicar para quem isso soa como loucura. Não é para todo mundo não, é loucura para aquelas pessoas que estão se perdendo, para quem rejeita o evangelho, para quem segue
rumo à perdição sem esquecer, sem perceber o abismo à frente. Agora, para nós que fomos alcançados, despertados e resgatados, essa mesma palavra não é loucura coisa nenhuma. Ela é força, é poder, é realidade, é manifestação do agir de Deus na vida do homem e da mulher. O que para uns soa como absurdo, para nós é vida, é direção, é salvação. É exatamente aí que se revela quem está cego e quem realmente enxerga. O mundo olha para a fé e debocha, diz que isso aqui é loucura, enquanto aponta para a própria sujeira e chama de liberdade. Eles dizem, vida de verdade é isso aqui. Queimam a Bíblia, zombam de Jesus Cristo em público, fazem escárnio aberto como o Marilyn Manson faz e ainda tem coragem de chamar o crente de doido. Na cabeça deles, lucidez é blasfêmia e rebeldia é evolução. Só que a Bíblia vira esse jogo de ponta cabeça. Paulo explica que não foi pela inteligência humana, nem pela sabedoria do mundo, que alguém conheceu a Deus. Pelo contrário, o mundo achando que era sábio, não reconheceu nada. E aí vem o ponto central. Agradou a Deus salvar justamente os crentes. Salvar quem? Os crentes. E como? Pela chamada loucura da pregação. Aquilo que o mundo despreza, Deus usa. Aquilo que o mundo chama de atraso, Deus transforma em salvação. No fim das contas, sim, é isso mesmo. É sendo crente, crendo, que se chega lá. O resto é barulho, soberba e ilusão. O mundo continua chamando de loucura, mas é exatamente através dessa chamada loucura da palavra de Deus que vidas estão sendo resgatadas todos os dias. Eu falo por experiência própria. Eu já vi Deus transformar pessoas que se você olhasse dizia, mas esse aí nunca vai ser crente, nunca vai mudar. Pessoas com a boca suja, vivendo uma vida torta de prostituição, de vício, de pecado. Mudaram. E eu falo com convicção, Jesus transforma completamente uma pessoa ao ponto dela ficar irreconhecível. Porque quem anda com Deus carrega a vida. Até quem é feio depois que se torna crente fica bonito. Todo crente é lindo, sim. Você que está aí me assistindo, você também é lindo. Porque foi alcançado por essa graça que é Jesus Cristo. Essa graça que o mundo despreza. Veja até onde chegou o nível das declarações desse Marilyn Manson. Em uma entrevista à revista Spine Magazine, Marilyn Manson, ele teve a coragem de dizer algo que revela completamente a decadência espiritual em que ele vive. Um artista famoso, seguido por multidões, milionário, tratado como ícone do rock, mas espiritualmente cego. Quando ele foi confrontado e questionado se ele estaria usando a sua fama, o seu dinheiro e toda a sua estrutura de mídia para lutar contra Jesus Cristo, a resposta dele foi chocante. Ele disse que não poderia entrar em guerra contra Cristo, porque, segundo ele, a própria religião já teria matado Jesus. Na visão dele, Cristo não estaria vivo, não reinava, não existia, e estaria enterrado, apagado pela religião que leva o seu nome. Para Marilyn Manson, Jesus está debaixo da terra. Essa fala dele não é apenas uma provocação intelectual, é a prova clara de alguém que confundiu sucesso com verdade, influência com lucidez e rebeldia com liberdade, enxergando a fé como algo morto, quando na realidade quem está espiritualmente morto é ele mesmo. Vocês sabem onde que Jesus está agora, né? Sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você também, e está aqui dentro do nosso coração. E louvado seja Deus por isso. Agora se prepara para você ver como que a mão de Deus pesou sobre esse cara. Em 2021, a engrenagem, a vida dele começou a travar de vez. A gravadora Loma Vista Records rompeu com ele o contrato e cancelou todos os lançamentos futuros, encerrando contratos e virando a página. No ano seguinte, 2022, o cenário piorou drasticamente com a abertura de diversas investigações civis e criminais envolvendo acusações vergonhosas, coisas que eu nem preciso detalhar aqui, tá? Porque é feio. Aquele que dizia que Cristo não era nada e que ele era tudo, começou a experimentar a queda. Em 2023, a situação afundou ainda mais, com várias mulheres vindo a público fazer denúncias graves contra ele. O dinheiro que antes sobrava passou a ser queimado em honorários de advogados, numa tentativa desesperada de salvar a própria imagem. Já em 2024 e agora em 2025, o quadro se tornou ainda mais evidente. Marilyn Manson está à beira da falência, shows cancelados um atrás do outro, marcas se recusando a associar os seus nomes a ele, contratos evaporando e o público simplesmente virando as costas. O homem que era seguido por multidões foi abandonado pelas mesmas multidões. Hoje o colapso não é só financeiro ou profissional, é mental, é interior, é um vazio completo. Uma mente sem vida, resultado direto de um caminho construído à base de zombarias, soberba e desprezo pelo que é eterno. Esse homem chegou a um ponto tão baixo
que ele mesmo admitiu isso em uma entrevista à revista Classic Rock. Ele confessou que ser incapaz de subir ao palco e tocar ao vivo depois de tantos anos de fama é algo devastador. Deus pesou a mão nesse cara totalmente, não é invenção minha, não é exagero meu. São palavras dele. Hoje Marilyn Manson está afundado em depressão, longe dos holofotes, longe do prestígio, longe da fama e da força que um dia ele ostentou. O mesmo homem que afirmou com arrogância que o cristianismo é uma muleta para as pessoas fracas, que dizia que a fé é ultrapassada, fora de moda e que a cruz é loucura, hoje se encontra quebrado, sem palco, sem público, sem rumo e perdendo dinheiro, caindo à falência. Aquele que se colocava como símbolo de liberdade e modernidade agora enfrenta o peso do silêncio, do abandono e do fracasso. E aí eu te pergunto, com toda a sinceridade, aonde está agora esse homem que desprezou a Cristo e a Bíblia? Onde está toda aquela soberba? O que restou foi o fracasso total, e isso deixa uma lição clara. Quem é tudo de verdade não é o artista, não é o ídolo, não é o milionário. É aquele que venceu a morte e está vivo dos céus intercedendo por nós agora. E eu não falo isso com prazer e desejo de destruição. Pelo contrário, eu creio de coração que tudo isso pode ser uma tentativa de Deus chamar esse homem ao arrependimento. Porque a verdade é essa, enquanto há vida, há esperança. Até para esse homem que aparece aí na sua tela, ainda existe chance. Deus não tem prazer na queda de ninguém, mas ele usa até o fundo do poço para tentar salvar uma alma. Eu quero que você comente aqui embaixo a tua opinião. Você acha que uma pessoa pode debochar de Deus, fazer chacota e escárnio e não receber uma punição? Você acha que tudo que está acontecendo com o Marilyn Manson é a mão de Deus pesando? Comente aqui abaixo. O teu comentário, a tua interação é muito importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, dos teus contatos e grupos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? E como eu falei no começo do vídeo, o Tom Dimas é parceiro aqui do canal e ele tem um currículo de mais de 300 mil alunos que aprenderam com ele a fazer dinheiro no digital, trabalhando e vendendo aqui na internet. Qualquer pessoa pode aprender e ganhar dinheiro online. E o Tom Dimas é mestre em ensinar. Então entre em contato com ele e com a sua equipe, porque ele está dando uma consultoria, uma mentoria gratuita. E se você quiser participar e receber essa mentoria, clique no link que está aqui na descrição e também no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até um próximo vídeo e Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.